foi lançado 4h30 da tarde. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Sony Games. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, que é Star Wars. E aí galera, beleza? E nós estamos aqui com o nosso querido Pedro, que é um dos organizadores do Sony Games, junto com todo o pessoal aqui. Eu descobri que ele tem um talento, mano. E eu não vou dizer que é um talento não, é mais uma paixão, né? A gente se apaixona por vários tipos de personagens, vários tipos de sagas, de temas. Hoje a gente vai falar de Star Wars, por quê? Porque agora, quinta-feira, né Pedro? Isso, dia 16 vai ter a pré-estreia, meia-noite e 5. Cara. Dia 17 vai lançar oficialmente no cinema. Oh, Despertar da Força, cara! O que, maluco? 7º filme da saga. E aproveitando esse lançamento, a gente queria falar um pouco mais sobre o filme. O que você precisa saber antes de assistir esse filme? Cara, são muitas informações. Eu vim falar com o Pedro aqui e, mano, vocês vão pirar, velho. A primeira coisa que a gente vai querer falar pra vocês é dar uma adiantada e explicar um pouco sobre o Kylo Ren. Pra quem viu o trailer, é o novo vilão Exatamente. do Star Wars, dos novos episódios de Star Wars. Então pessoal, quem viu o trailer pode ver que Kylo Ren é o novo vilão, ele usa máscara. Tem uma voz muito maneira. Muito maneira, cara. Ele já emplacou, já achei ele super carismático. Chegou para mesmo. Exatamente, o papo é reto. O Kylo Ren, o papo é reto. I will finish what you started. Primeira coisa, ele tem o poder de carregar um sabre de luz. Aí você fala assim, mas isso é óbvio, deu pra ver pro trailer. O que acontece é assim, pessoal, não é qualquer pessoa que pode construir ou se apoderar ou manusear um sabre de luz. Só eu. Por exemplo, o Stort é uma pessoa especial, né? A gente sabe que o Stort é especial. A gente entende que Palpatine, que era o Lord Sith, seguido pelo seu aprendiz Darth Vader, ele acabou com o Império dos Siths. Quando ele morre, Darth Vader mata ele e Darth Vader acaba morrendo. A partir desse momento, o lado negro da força se extinguiu. E aí, quem que vai assumir o lado negro da força, se não os lendários e os antigos Siths? Nós temos os Cavaleiros de Ren. Foram criados para esse 7º filme. Os Cavaleiros de Ren tendem a continuar todo o legado que o Império vinha trazendo. Dominar a galáxia e, entre aspas, trazer paz à galáxia. Os Cavaleiros de Sith assumem o restante do Império, colocando como seu próprio nome de A Nova Ordem, certo? E esses Cavaleiros, diferente dos Siths, todo mundo que adentra a essa liga dos Cavaleiros de Ren recebem esse nome como Ren no final, por exemplo, Kylo Ren. Os Siths, por exemplo, tinham o prefixo Darth, Darth Maul, Darth Sidious, Darth Vader. Então, pessoal, isso é um pouco que a gente sabe sobre o novo vilão, o Kylo Ren. Espero que vocês gostem. Agora a gente vai falar a segunda dica, que você precisa saber para assistir a estreia do Star Wars, que é sobre os sabres de luz. Exatamente, pessoal. A gente tende a ver que o sabre de luz do Kylo Ren é diferente dos outros. Tipo o meu aqui, ó. Exatamente. O sabre de luz do Kylo Ren, além de ele ter um formato diferente, ele ter 3 lâminas, né? Uma lâmina retilínea e 2 paralelas aqui. O sabre do Kylo Ren, ele é instável. Ele não tem uma lâmina fixa ou controlada como os outros sabres de luz. O que acontece é assim, pessoal. A construção do sabre de luz, ela é feita como uma das últimas missões que um Padawan completa para se tornar um Cavaleiro Jedi. O sabre de luz, ele tende a refletir a personalidade e as habilidades daquele Jedi. É o TCC do Jedi, né? Exatamente, é igualzinho o TCC do Jedi. Exatamente. Exatamente. A construção do sabre de luz é muito perigosa, porque para alinhar os cristais que fazem a lâmina, eles têm que ser perfeitamente alinhados, senão corre o risco até do sabre de luz explodir e com isso matar o próprio Padawan. Se fosse fácil, tava fazendo também. Se fosse fácil, nós tinha um monte, né, velho? Tava vendendo na praia. Final de ano, pá. Se coca R$10, o sabre de luz então. Vendendo a minha arte na praia. É. Meus cristal alinhados. Kylo Ren não teve um mestre. Kylo Ren construiu o sabre de luz dele de uma forma artesanal. Por exemplo, ele deve ter construído por autodidata. Cara, eu acho que ele viu no YouTube, tutorial. Eu não sei, né? Quem é o bobo que fica assistindo vídeo no YouTube?
Eu não posso colocar esse pedaço, né? A cada 3 pessoas, uma vê vídeo no YouTube. Eu não vejo, você vê? Não. E eu, câmera? A gente vê, por exemplo, o sabre de luz verde, ele reflete a personalidade de um Jedi que tem um grande poder de diplomacia. A gente tem agora o sabre de luz azul, reflete o poder de um Jedi em alto combate. Um alto poder de combate e controle do sabre de luz. Os Siths, eles possuem um sabre de luz vermelho. É danada. A caverna onde ficam os cristais que os Jedi usam para construir o sabre de luz, os Siths não têm acesso a essa caverna. Então, como a única opção que eles têm é construir os cristais de forma sintética. Os cristais que são construídos por eles são vermelhos e dão a coloração vermelha à lâmina. Por isso que fica vermelho assim. Exatamente. Uma curiosidade que a gente tem para explicar uma coisa que aconteceu no filme, não sei se alguém reparou, mas Mace Windu, um dos mestres Jedi, o mais antigo, interpretado por Samuel Jackson. English, motherfucker, do you speak it? Yes. Ele possui um sabre de luz roxo. E um pouco maior, porque... Porque, né? Mace Windu, ele era um Jedi diferente dos outros, de todos os outros mestres Jedi. Ele tinha todo o conhecimento da parte branca da força, porém ele tinha um alto conhecimento do lado negro da força. Ele tinha o controle sobre os dois lados da força, porém ele era extremamente poderoso e se aliou aos Jedi. Na cena do filme, vocês podem ver que ele ganha de Palpatine. Ele disputa, ele crava uma batalha com o Palpatine, que é o Darth Sidious, o Lord Negro da Força. Exatamente, aquela parte dos raios e perequepeixe e tudo mais. Mace Windu vence Palpatine e só é parado por Anakin Skywalker. Pegou por trás, ele veio no gank e... Gankou, tava sem ward. Tava sem ward, tomou o gank por trás. Veio aqui assim, ó, arrancou a mão. Exatamente. E a mão não! Jogou o Mace Windu pra fora. Então, pessoal, além das cores que os cristais que eles podem utilizar para construir o sabre de luz, também há a customização do sabre. Vem, força, vem. Certo? Nem todos eles têm o formato padrão do sabre de luz que a gente vê no filme. Por exemplo, Darth Maul. Darth Maul possui um sabre de luz duplo, com 2 lâminas, correto? É só você apertar aqui, ó. Era simplesmente uma opção que ele teve quando ele foi construir o sabre de luz dele. Foi a gente V2. tem... Foi o V2. 2 por 1. A gente tem Conde Dooku, Darth Tyrannus, ele tem um sabre de luz com formato de pegada diferente, ela tinha um formato meio arredondado. A gente não pode se prender só ao que a gente vê no filme, e eu já vi gente hateando aí falando que o sabre de luz do Kylo Ren não faz sentido. Gente, tem até chicote de luz, cara. Até o Senhor de Ingente é sabre de luz. Todo mundo tem regras, né, pessoal? E os Siths também tem. Certo? Então o código Sith ele é curto, mas ele é extremamente poderoso, ele é muito pesado. Então eu vou puxar aqui na minha mente, ó. Ele é curto e grosso. Exatamente. Eu vou puxar aqui na minha mente o meu conhecimento, ó. Fica vendo. A paz é uma mentira, só existe a paixão. Através da paixão eu ganho força. Através da força... Continua. Através da paixão eu ganho força. Através da força eu ganho poder. Através do poder eu ganho a vitória. E através da vitória minhas correntes se rompem. A força me libertará. Ele é muito poderoso e ele reflete exatamente o que um Sith procura. O Sith, ele apaixona. A gente tem o Anakin Skywalker como exemplo. Ele se apaixonou por Padme. Uma coisa que nenhum outro Jedi faz. Ele ainda era Jedi na época, mas isso já mostra como ele estava caindo pro lado negro da força. Não pode. Não pode. É igual o padre, velho. A gente tem, além do código Sith, a gente tem os 4 níveis de poderes de um Sith. O primeiro nível de poder é o medo. A gente observa, eu vou usar como exemplo de novo Anakin Skywalker. A gente observa o primeiro nível de poder sendo despertado nele quando a mãe dele morre nos braços dele. A partir daquele momento, ele diz a Padme que nenhuma pessoa, ele iria ficar tão poderoso que nenhuma pessoa que ele ama iria mais morrer, se dependesse dele. E aí ele adquire esse medo de deixar Padme morrer. Ele sonha que Padme morreria depois que ela fica grávida, ele sonha que ela morreria. E aí ele começa a cair pro lado negro. A partir desse momento ele começa a se corromper, certo? O segundo estágio é o estágio da raiva. A gente observa esse estágio sendo despertado mais ou menos ao mesmo tempo que o medo. Que é quando o Anakin sempre bate de frente com o Obi-Wan Kenobi, que era o mestre dele. Uma coisa que outros Jedi não fazem, certo? Ele bate de frente, ele não quer ouvir o que o Obi-Wan Kenobi quer dizer.
Anakin é extremamente forte. Obi-Wan Kenobi enxerga isso nele e tenta segurar o Anakin para que ele não se perca com o poder dele. E ele não entende isso e ele começa a ficar nervoso e não acumulando. entende. Exatamente. Inclusive, na raiva que ele falou, ele também sentiu quando ele descobre que a mãe dele está morta. Exatamente. Foi capturada pelo... Foi capturada pelo povo da areia. povo da areia e ele Exatamente. vai lá e ele vai lá e tudo acaba que se matando mexe naquele povo da tudo. areia. E aí ele acaba com o povo da areia. Ele certo? faz o povo da areia virar vidro. Menino! Agora, olha, do pó você veio e ao pó voltarás. Então, pessoal, esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é o estágio da agressão, o estágio do ódio. A gente observa quando o Anakin cai exatamente pro lado negro e não tem volta. Dali ele não consegue mais voltar, pessoal. Ele mata os padawans que estavam no Templo Jedi. Ele mata os ex-aliados do Império. Ex-aliados porque eles morreram, né? E aí, pra finalizar, ele usa pela primeira vez no filme um enforcamento à distância, um mata-leão via controle remoto dele em Padme, que era sua amada. Porque ele fica com ciúmes de Padme, porque ela veio com o Obi-Wan Kenobi e tudo mais. Esse é o estágio da agressão e do ódio. É o segundo estágio mais forte da Força Negra. Nesse estágio ele tá tão poderoso que ele bate de frente com o Obi-Wan Kenobi, que era o seu mestre, porém perde. E nessa derrota, ele perde um braço e 2 pernas. Ó, Se fudeu. Se fodeu. Mentira, porque depois disso ele cresceu 30 centímetros. É, exatamente, ele recebeu ali um tratamento de Dr. Palpatine. Não, Dr. Ray. Dr. Ray. Obi-Wan vacilou ali, né, bicho? Obi-Wan teve dó, né? Obi-Wan deixou o cara toquinho ali, mano. Exatamente. No meio da lava, bicho. Porém, a gente vai ver que lá na frente isso ainda não foi de tão mal, né? Não, achei. Achei muito bom. Então. Eu preferiria. Então. Ele é levado pra nave. Palpatine coloca aquela armadura nele, reconstitui pernas mecânicas nele e dá a notícia pra ele de que Padme morreu. E quem matou Padme tinha sido Anakin Skywalker. Nesse momento ele atinge o estágio mais poderoso que o lado negro possui, que é o estágio do sofrimento. Porque ele sente a dor dos atos que ele fez. E a partir disso ele fica extremamente poderoso. Tanto que a outra vez que o Obi-Wan Kenobi enfrenta ele, o Obi-Wan Kenobi não dá nem pro cheiro. Ele faz isso aqui, ó. Não some, velho. Ele some. Agora, pessoal, a gente tá indo pra quarta dica. Os Jedis e os Siths tiveram uma origem. Aí o pessoal fala assim, da onde eles vieram? Há muito tempo atrás mesmo, muito antes de Anakin Skywalker, de Obi-Wan Kenobi, de Mestre Yoda, muito tempo atrás, pessoal, umas naves passaram por toda a galáxia. Que nave? Recrutando. Não sei. Não sabe-se quem construiu essa nave. Sabe, mas não foi revelado ainda. Não foi revelado. George Lucas guardou pra ele. Não se sabe quem construiu essas naves, quem pilota essas naves. Só se sabe que elas passaram por vários planetas e foram recrutando vários seres que tinham sensibilidade à força. Tinham o poder de dominar a força. Esses seres foram levados para um planeta chamado Planeta Typhon. Nesse planeta, pessoal, ele era muito hostil. Muitos animais hostis e o ambiente mesmo era hostil. Por isso, essas pessoas, esses seres que foram levados para lá, eles dependiam da sua manipulação da força e da sua comunidade para poder sobreviver lá dentro. Porém, foi sendo observado que alguns seres dominavam o lado branco da força e outros o lado negro. Com isso, eles foram separados em 2 luas. Em cada lua vivia uma dessas facções. E no planeta ficou ninguém? Ficou o pessoal que ainda estava sendo decidido se ia ir pro lado negro. Você tentou me pegar, né, danado? Você tentou me pegar, né? Os indecisos que não quer sair do armário. Exatamente. O pessoal que estava dentro do armário ficou ali no planeta ainda, pessoal. O lado branco da força, a lua habitada pelo lado branco da força, formou ali uma comunidade. Eles pareciam monges, eles estudavam e meditavam o dia inteiro. Era disso que eles viviam. As pessoas que dominavam o lado negro da força, eles buscavam sempre dominar a galáxia. Então eles construíam máquinas, eles construíam empresas, eles queriam poder e eles queriam dominar a galáxia. Foi criando-se um atrito. Os Jedi que viviam do lado branco da força não aceitaram esse tipo de comportamento e não aceitaram que a galáxia vivesse sob o comando dos Siths, os portadores do lado negro da força. Com isso foi travada uma batalha. Essa batalha foi muito sangrenta. Boa parte dos Siths morreram. Principalmente porque os Siths eram extremamente poderosos, por exemplo, porém eles viviam em uma anarquia. Eles não conseguiam aceitar um poder lá dentro, ou uma pessoa que comandasse eles lá dentro. Cada um queria ter o poder. Então eles se destruíram e os Jedi destruíram eles. Com isso, Darth Bane, que era um humano, um dos Siths mais poderosos e comandantes dos Siths, instituiu a regra do reinado de 2.
A partir daquele momento, os Siths viveriam sempre em dois, um mestre e um aprendiz. Por exemplo, Darth Sidious, Darth Vader. Darth Sidious, Darth Maul, sendo o mestre e o aprendiz. Por quê? Como ele sabia que os Siths são extremamente voláteis e poderiam entrar em atrito muito fácil, para que eles vivessem escondidos e para que um dia dominassem a galáxia e exterminassem os Jedi, eles precisariam apenas de dois. Sendo que o mestre ensinaria tudo ao seu aprendiz. A partir do momento que o aprendiz soubesse tudo que o mestre sabe, ele mataria o mestre e assumiria o cargo de mestre, assim escolhendo um aprendiz. E assim foi ciclando. Mas o reino de 2 era obrigatório o aprendiz matar o mestre? Era obrigatório. Tipo, a partir do era momento que o ele próprio... fica foda o Exatamente. suficiente, ele mata pra poder ser o novo Exatamente. Quer ver uma cena que comprova isso, por exemplo? A cena em que o Darth Vader vira para Luke Skywalker e diz assim: Luke, eu sou seu pai. E ele diz: Come with me and together we will rule the galaxy. Venha comigo e juntos nós dominaremos a E aí galáxia. você me mata no final. Mais ou menos. O que ele quis dizer é assim: mataremos o Palpatine e eu e você dominaremos a galáxia. Sendo continuando o reinado de 2. Correto? Então será que para o mestre a melhor coisa do mundo é ser morto pelo seu aprendiz? Tipo Never. assim, eu criei este ser e ele ficou foda mais que eu e agora eu vou morrer. Então, o que acontece é assim, eles não tinham opção. Eles sempre querem o melhor, eles sempre querem evoluir, eles sempre querem o melhor e eles não respeitam a vontade dos outros. O que importa é a vontade dele. Então, o aprendiz, querendo ou não, ia ficar forte. Ele ia ficar poderoso, simplesmente por estar na presença do mestre. E o mestre, ele não pensa que o aprendiz dele vai matar ele amanhã. Ele não sabe quando o aprendiz dele vai matar ele. Ele se foca em destruir os Jedi. Vai chegar um momento em que o aprendiz vai se virar contra ele, vai matar ele e vai conseguir outro aprendiz. Eu acredito que os mestres sempre têm a ilusão de que eles vão ser eternos. Ah, sim. De que eles sempre vão ser mestres. Até porque eles são Sith, né? Exatamente, eles Pra são eles, Siths. eles são o poder foda. deles e é isso aí, pessoal. Cara, legal que você falou sobre a origem dos Jedi e sobre toda a questão da força. Mas o que é a força, do que ela é formada e... Me fala mais sobre isso, cara. Então, pessoal, então a gente já pode formar aí a quinta dica. Quinta dica e última dica pra vocês. Exatamente, para vocês entenderem um pouco mais do universo do Star Wars. Nem assiste os filmes, só esse vídeo. Só assiste os vídeos, cara. nóis. Sério. A força é quase uma entidade. Ela une a galáxia inteira como uma só. A força ela vem de duas formas. As suas atitudes emanam força e um ser vivo emana força por estar vivo, por estar presente na galáxia. Todos os seres vivos emanam força e alimentam essa força e unem a galáxia como uma só. As atitudes que você adota e que você executa também esperem força. Por exemplo, quando Anakin Skywalker matou todo o povo da areia, Mestre Yoda sentiu aqui dentro que alguma coisa estava errada. Ele sentiu um desequilíbrio na força. Uma treta. Exatamente. Ele pressentiu uma treta. Que ele fala, só que de uma forma sábia de estou sentindo treta, estou sentindo. Olhou para Obi-Wan Kenobi e disse: Uma treta estou sentindo. exatamente. Você falando, eu consegui analisar tem que tentar fazer uma analogia entre a gravidade, porque a gravidade, toda a matéria possui ali uma força que une uma a outra, e teoricamente você vê que a força dá pra controlar ali a gravidade, como se estivesse controlando a gravidade. Só que tem algo a mais, né, que é a espiritualidade. Exatamente, é uma as coisa, atitudes. exatamente. Por isso que ela não é só uma energia. Ela não é só uma energia, mas ela também não é entidade. Ela tem essa conexão com uma coisa física mesmo, que é a presença daquele ser vivo, mas com as suas atitudes também. É tão difícil de explicar ela que, por exemplo, Anakin Skywalker, acredita-se que ele é o filho da força. Anakin Skywalker não tem um pai. E nenhum dos filmes ou HQs que a gente leu, que a gente procurou, diz quem é o pai exatamente de Anakin Skywalker. Isso aí é conversa de mãe safada. É mamãe safada, né? Mamãezinha era escrava, tinha que dar uns rolezinhos pra não tomar chibatada. Eu grávida não, foi a força que eu me engravidou. E o legal, cara, é que quando tá se despedindo, fala que a força esteja com você, né? Que a força esteja com você. Que a força ela atua na vida da pessoa, não só Exatamente. como forma física, mas sentimental, espiritual, as coisas vão Exatamente. dando certo e tal. Exatamente. Então a pessoa é um karma, é uma força física como a gravidade, é tudo isso junto. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What a mind to rhyme and to hype, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the É isso
isso aí, galera, e esse foi o vídeo de 5 coisas que você precisa saber, entender mais sobre o universo Star Wars, que é um universo muito grande. Inclusive a gente estava discutindo aqui, quem é maior? É o universo Star Wars ou é o universo de Tolkien, Senhor dos Anéis? Deixa aí nos comentários. Deixa aí a sua opinião, acha. pessoal. Eu acho que é Star Wars. Bota Star Wars. Pode ser Senhor dos Anéis também? Vamos ver o que você acha. Ó, se votar Minecraft, vai rolar porradaria aqui, hein, irmão. O universo de Minecraft ele é infinito também. Legal. Não, vamos parar, né? Vamos parar, vamos encerrar galera. o vídeo aí. Fiquem com agora o filme do Star Wars, O Despertar da Força. E que a força esteja com vocês, pessoal. Galera, estaremos lá na pré-estreia. Provavelmente eu vou de Darth Vader, hein? Quem sabe?